Bom dia, Aninha. Tudo bem? Bom dia, senhor. Tá bem? Sim. E aí, foi buscar o material ontem? Fui. Ah, então tá bom. Oi, Bia. Bom dia, tudo bem? Bia? Oi, Lígia. Bom dia. Lucas, bom dia. Dudu, tudo bem? Bom dia, senhor. Bom dia, Gui. Fiquei muito feliz de ver vocês ontem, viu? Oi, Arthur. Bom dia, tudo bem, filho? Bom dia, senhor. Bom. Bom, saudade. Achei que eu ia te ver ontem. Senhor, que eu tava sem internet. Não, Hã? Eu tô falei falando. errado, senhor, foi mal. Aí que eu Ai, não ai. vou buscar material. Você já buscou? Não sei, senhor, aqui eu tô viajando. Aí eu tenho que ficar com a minha avó. Tá bom, então. Mas fique em paz, tá? Cadê o... Oi, Gustavo, bom dia. Bom dia, senhor. Acordou? Não. Eu percebi, tá dormindo, né? Vamos lá rapidinho? E aí, como é que vocês estão? Cadê Samira? Cadê Isabela? A Isa já entrou, tá vendo? Oi, Isa, bom dia. Tudo bem, filha? Oi, senhor. Tudo bem, e você? Tudo. Pegar mais um minutinho, hoje nós vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem estar dando uma adiantada, nós vamos dar uma olhada na página 53 até a página 59 e nós temos a tarefa 24 para estar fazendo. Então é interessante que se vocês quiserem já pegar e estar fazendo a tarefa 24 rapidinho, tá? Enquanto a gente espera mais uns 2, 3 entrar, até para vocês estarem fazendo as atividades, tá bom? Algumas questões lá são de alternativa, tá? Então é bom que vocês dêem uma olhada, tá bom? Bom dia, Sofia, tudo bem? Luiz, bom dia, tudo bem, filho? Vamos lá? Oi, Lívia, bom dia, tudo bem, filha? Oi, senhor. Bom dia. Então tá bom. Vamos lá, então, rapidinho, tá? Porque hoje a gente tem bastante coisa para ver, senão não vai dar tempo, tá? Pode pegar lá na página 53. Só voltando um pouquinho aqui, só para lembrar vocês, a gente falou sobre a distribuição espacial das indústrias, tanto nos Estados Unidos como na América Latina como um todo, né? Nos países emergentes. Depois a gente falou um pouquinho sobre a atividade agropecuária e as suas diferentes paisagens, né? Porque tanto na agricultura como na pecuária, dependendo do local, né? Na América do Norte, ou seja, na América anglo-saxônica tem um tipo, e na América, por exemplo, do Sul tem outro, né? Não é à toa que se fala, por exemplo, sobre os plantations, né? Que são aquelas, né? Aquelas produções em grandes, né, latifundiários, ou seja, em grandes extensões de terra, voltada para exportação, usando mão de obra escrava e tudo mais. Então, são alguns exemplos que a gente tem. Aí na página 53, a gente fala um pouquinho sobre a produção agrária no continente americano.
quais são os tipos de sistema, como que é feito e os produtos. Não é à toa que a gente fala, né? Agricultura de subsistência, né? Pecuária de extensiva e intensiva, né? O tipo de produto, se é soja, se é milho, se é algodão, qual é o tipo de produtos que a gente tem. Então, a gente fala um pouquinho nisso aqui. Essa página aqui eu já li com vocês na aula passada, vocês lembram disso? Onde a gente fala da sua produtividade alta e a produção é destinada principalmente ao mercado externo. Aqui nós estamos falando do tipo de produção literalmente de plantation, né? Usando, por exemplo, mão de obra qualificada e tudo mais. Lembram disso? Lembram disso? Isso, muito bem. Agora nós vamos começar aqui, né? A agricultura nos Estados Unidos e no Canadá. Então, não esquecendo que aqui a gente falou do Brasil, o sistema de produção, como que é feito, qual é o tipo de produto, qual é a mão de obra, como que se utiliza tudo isso. Essa parte aqui, ela vai estar caindo por exemplo, nas atividades avaliativas, né? Falando de tipos de produção dentro do território brasileiro, tá bom? Agora nós vamos entrar vamos falar de agricultura dentro dos Estados Unidos e o Canadá. Então vamos lá. O grande desenvolvimento tecnológico e industrial desses países permite uma atividade agrária com alta produtividade e variedade de produtos com pouco uso de mão de obra. Nos Estados Unidos, a variedade de climas e de solo associada ao seu nível tecnológico faz do país um grande produtor agropecuário, que se destaca pelo volume, atentando não só às necessidades internas, mas também à exportação, e pela variedade de produtos. A distribuição dos produtos agrícolas é feita em faixas ou cinturões, né? Conhecido como belts, que se estendem no sentido leste-oeste do país, variando os produtos no sentido norte-sul, segundo as condições climáticas. Essa forma de produção agrícola é caracterizada pela especialização de um produto, adequado às condições climáticas e de solo, como o milho, trigo, algodão, ao uso da biotecnologia e elevada mecanização, pouco uso de mão de obra e alta produtividade. Ó, é bom que a gente pense, por quê? Eu tenho uma alta produtividade, ou seja, eu estou produzindo muito, com pouca mão de obra, porque eu utilizo o quê? Tecnologia adequada, né? Então, eu estou usando máquinas e tecnologia onde aumenta a minha produtividade, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode parar e perguntar, tá bom? Agora na página 54, né? Estados Unidos, atividades agropecuárias, né? Então, aonde estão tanto a parte da agricultura como a parte da pecuária? Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil, né? Então, aqui a gente tem norte, sul, leste, oeste. Então, é legal que vocês saibam onde fica o nordeste, noroeste, o sudoeste e o sudeste, né? E aí a gente precisa se localizar, né? Aonde que está a pecuária de corte? Aonde que está o cinturão do milho? Aonde que está o cinturão do trigo? Né? O cinturão do algodão, será que é ao norte? Será que é ao sul? Tudo isso aí é legal para a gente pensar. Por exemplo, a fruticultura, né? Como a cultura irrigada, aonde ela se localiza, né? Se a gente for ver essa cultura irrigada, nada mais é do que o plantio de frutas, né? Então, frutíferas. Tá? E agora a gente vai estar falando, né? Com base no mapa, descreva a localização dos principais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, do cinturão do trigo, aonde está localizado, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Situa-se no centro-norte, então a gente está falando do cinturão do trigo, ó, esse aqui. Então, literalmente essa parte. Então, no centro-norte, destacando os estados de Nebraska, Kansas e Dakota. Tá? São exemplos que a gente tem. E o cinturão do milho, onde está? Né? Ele situa-se no centro-norte, junto à bacia do Mississippi e Missouri, principalmente no estado de Iowa. Então, até para que vocês. Então, pense aí e vai colocando as respostas, tá? A gente vai fazendo junto agora, tá bom? O próximo é o cinturão do algodão. 2 minutinhos aí para vocês irem preenchendo, a gente vai fazendo junto, tá bom?
É o cinturão do algodão. Então, situa-se na longa faixa de sul a sudeste do país, destacando-se a região do Texas e Virgínia, tá? Então, dá para a gente estar colocando. Então, nessa região aqui, ó, tá? E o próximo cinturão, qual é? Ó, pecuária de corte. Qual é a cor, né? Então, essa cor aqui e aonde ela se localiza. Que lado que é esse? É a costa oeste, tá? Então, vocês já escrevam aí. Pode falar, Isa. Eu coloquei costa oeste e sudoeste do país. Então vamos lá. Ó. Estende-se por toda a costa oeste e sudoeste com criação extensiva, né? Ou seja, aquela que é a criação do gado solto, né? E o próximo, que é a pecuária leiteira. Onde que ela se localiza? Olha lá, pecuária leiteira. Então, é o cinturão do leite. Olha onde ela se localiza. Tá? Será que é na região dos Grandes Lagos? Será que é na parte nordeste? Aonde que é? Vamos lá ver. Olha lá. Nordeste, região dos Grandes Lagos, com criação intensiva de gado leiteiro para a produção de laticínio. O que é essa criação intensiva? É aquela onde o gado é criado fechado, né? Mas com, vamos falar assim, com sementes, com ração e tudo mais. Estão conseguindo acompanhar? Faz um joinha aí. E aí vem o cinturão das frutas, né? O que é o cinturão das frutas? Olha lá, ao sul no litoral do Golfo do México e ao oeste na costa do Pacífico, com o predomínio dos cultivos irrigados. Lembra que eu falei para vocês, né? A questão do que? Olha lá, cultura irrigada, onde ela se localiza, tá bom? Aí agora vocês vão ter a questão B, né? A questão B, é legal que vocês pensem um pouquinho no que a gente leu lá atrás, né? Apesar de pequena parcela da população se desenvolver a atividade agrícola, os Estados Unidos está entre os maiores produtores mundiais de vários produtos agrários, entre eles o milho, a soja e o trigo. Com base no mapa e no que foi aprendido, explique como isso é possível, tá? Como que é possível a gente ter poucas pessoas trabalhando e ter uma alta produtividade? Como que vocês conseguem me explicar isso? Tecnologia. Usando alta tecnologia, ou seja, mecanização e tudo mais, substituindo o trabalho humano por máquinas, né, Isa? Isso. Olha lá, espera-se que o aluno perceba que a substituição da mão de obra dá-se pelo intenso uso de máquinas e tecnologias aplicadas à produção agrícola. Então, eu tenho pouca mão de obra, porque acaba substituindo pelo trabalho de máquinas e tecnologia, e tendo uma alta produtividade. Aí nós temos aqui um exemplo, né, de uma vista aérea de uma área agrícola com sistema de irrigação circular na Califórnia, né, nos Estados Unidos. Como que é, né? Então, tudo isso aqui é uma área plantada, onde tem um sistema de irrigação circular que ele vai rodando, né, ele vai fazendo esse giro e molhando toda essa área. Essa área que a gente está vendo, gente, não é uma área pequena não, tá? É uma grande extensão, né, que você acaba utilizando aí, tá? Aí a gente tem a agropecuária no Canadá, concentra-se no sul, na fronteira com os Estados Unidos, destacando-se as planícies centrais, os prairies, né?
como principal região agrícola do país. A fertilidade do solo e o pequeno mercado consumidor interno permitiram o desenvolvimento da agricultura. Trigo, batata, cevada e aveia, junto à pecuária extensiva de corte, destinados principalmente ao mercado externo. Na região do Vale do São Lourenço, destaca-se a policultura e a criação intensiva de gado leiteiro, destinado ao abastecimento da população urbana. Tá? Nós já estudamos sobre o Vale do São Francisco, nós já estudamos sobre a região do, vamos falar assim, da bacia do Mississippi, né? Dos Grandes Lagos, a gente já viu isso lá atrás, tá? Agora, só para vocês perceberem. Então, a gente tem a legenda, né? E as cores para a gente perceber, a extração de madeira, tipos de primavera, né? Península do Labrador, tá? O que que acontece aqui? A gente tem um exemplo da pesca, né? Então, vamos ver, né? Olha lá, terras improdutivas, aonde elas se localizam, florestas, que é a extração da madeira, caça a animais de pele rara, pecuária extensiva e cultura mecanizada de cereais, que seria nessa região, né? E a pecuária intensiva e a predominância da policultura, né? O que é policultura? Que é o plantio de vários produtos, tá? Tudo bem? Agora nós vamos para a página 56. Daqui a pouco a gente vai lá para a tarefa 24, tá bom? Vamos lá para a página 56. Os Incas e a agricultura nos Andes. Quem que poderia estar lendo esse texto para nós? Eu posso. Então vamos lá, Isa. Obrigado. No seu tempo, a civilização inca era um modelo de organização social. Desde o imperador ao camponês, todos conheciam o seu lugar na sociedade e o trabalho que de cada um se esperava. Foi um período de grandes empreendimentos. Construíam-se cidades e edifícios maravilhosos, alguns deles em locais de difícil acesso, nas vertentes montanhosas. Uma rede de estradas frequentemente escavadas nas montanhas ligava as cidades do império, e apesar do crescimento constante da população, havia sempre alimento suficiente para todos, assegurando por um eficiente sistema agrícola. No tempo dos Incas, a população do Peru era mais numerosa do que atualmente, por isso a produção de alimentos era tão importante. Qualquer pedacinho de terra tinha que ser cultivado. Nas terras altas, os aldeões não cultivavam apenas os vales dos rios, mas construíam também nas vertentes das montanhas em terraços irrigados, denominados andinos. Nos declives construíam paredes de pedra separadas por áreas cobertas de terra arável, de modo que as montanhas se assemelhassem a gigantescas escadas e se tornavam verdes sempre que as plantas germinavam. Os regatos das montanhas eram desviados para irrigar esse terraço. Muitas famílias cultivavam campos situados em níveis diferentes das encostas montanhosas. No cume, plantavam batatas e outras culturas resistentes ao frio. Nos níveis intermediários, semeavam feijão e milho, alimento mais importante. Mais abaixo, plantavam árvores frutíferas e pimenteiras. Assim, com os devidos cuidados, produziam alimentos de todas as regiões climáticas do seu império. No litoral, os incas semeavam os férteis vales dos rios. Tinham colheitas abundantes e utilizavam os excrementos de aves e o peixe como adubo. Na época da plantação e da colheita, todos os habitantes da aldeia participavam. Homens, mulheres e crianças todos tinham uma tarefa a cumprir. Tá, muito bem. Então, a gente está falando da forma, né, como que era a agricultura dos Andes, exercida por quem? Pelos Incas, né? E aí, como que era feito, como que eles usavam, né? Então, a gente tem até uma imagem aqui que chama bastante atenção, né? Então, eles trabalhavam dentro dessas regiões, né? Não interessava se era
vamos falar, num declive, tinha uma parte, vamos falar, mais baixa, uma parte mais alta, mas eles usavam literalmente todas as áreas para produção. Não é à toa que eles diziam, né? Eles plantavam todos os tipos de alimentos, né, em todas as áreas. Então, aquela área que era boa para um produto, ele plantava. A que não era, eles plantavam outro. E assim eles iam fazendo. São exemplos que a gente tem, né? Então, desde a época, vamos falar assim, dos Incas, já tinha uma forma e uma organização de plantação, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os jardins flutuantes dos astecas, né? Como que eram esses jardins? Como que eram feitos, né? Como que eles plantavam, tá? Então aqui a gente tem uns exemplos, né? Uma imagem dele plantando, né? Mexendo, né? Eles pegavam o lodo do fundo do rio e tudo mais, né? E aqui seria como esses jardins formavam, né? Então são exemplos que a gente tem, né? É como se fossem pequenas ilhas e tudo mais, tá? Quem que poderia ler esse texto aqui para Eu nós? posso. Então vamos lá, Lígia. Os astecas fascinam a arqueologia e despertam suposições em torno do seu desaparecimento. Comunidade marcada pelo trabalho e pelas crenças religiosas, os astecas habitavam a região de Aztlán, a noroeste do México. Sucessores diretos da linhagem dos toltecas, os astecas inicialmente formavam uma pequena tribo de caçadores e coletores que, em 1325, se deslocou em direção à zona central mexicana e desenvolveu uma agricultura moderna e subsistência. Entre as invenções dos astecas constam a irrigação da terra e a construção de jardins flutuantes, cultivo de vegetais em terrenos retirados do fundo dos lagos. A construção das chinampas, nome dado a esses jardins, era feita nos lugares mais rasos dos lagos. Os astecas demarcavam o local das futuras chinampas com estacas e juncos, enchiam-nos com lodo extraído do fundo do lago e misturavam com um tipo de vegetação aquática que flutuava no lago. Esta vegetação formava uma massa espessa sobre a qual se podia caminhar. Essas tecnologias foram essenciais para a fundação e sobrevivência de Tenochtitlan. Tenochtitlan, capital do Império Azteca, era bela e bem maior que qualquer cidade da Europa na época. Essa metrópole teve seu apogeu de 400 a 700 d.C., com suas enormes pirâmides do Sol e da Lua, 63 e 43 metros de altura, respectivamente, Subida dos Mortos, 1.700 metros de comprimento, seus templos de deuses agrários da serpente plumada, suas máscaras de pedra dura, de magnífica cerâmica, ela parece ter sido uma metrópole teocrática e pacífica, cuja influência irradiou até Guatemala. Isso, muito bem. Então eles mostram a questão de como que eles faziam, como que era a cultura deles, né? E aí a gente fala, né? Neste módulo estudamos a economia do continente americano, áreas de produção, principais produtos, a distribuição das atividades da população economicamente ativa. Vamos analisar um mapa a seguir com a distribuição das atividades econômicas, né? O que mostra esse mapinha para a gente, né? Vamos dar uma olhada aí nesse mapinha, né? Então ele mostra, por exemplo, qual que é o título do mapa, gente? América Economia. América Economia, né? E aí a gente tem a legenda, né, que mostra agropecuária e pesca, né? Os tipos de indústrias, né? Os recursos energéticos, como que era feita as finanças e o turismo. Então, se a gente olhar, né, o continente americano, ele tem uma diversidade muito grande, tanto na questão da agricultura, da pecuária, do extrativismo, como também na questão da indústria. Então, desde a sua colonização, ele vem trazendo, vamos falar assim, uma diversidade muito grande, né? Tem regiões muito desenvolvidas, tem região um pouco desenvolvida ou quase nenhum desenvolvimento. Tem regiões, por exemplo, que utilizam de minérios, tem regiões que não. Tem região que tem plantação, vamos falar assim, usando um tipo de agricultura, o outro usando o outro. Então, uma diversidade muito grande, né? Isso é legal até para a gente perceber essa diversidade, essa diferença que tem, tá bom? E aí a gente tem algumas perguntinhas para estar respondendo, olha lá. Né? A primeira pergunta, qual é o título do mapa? A Isa já até falou, América e Economia, né? Quais elementos presentes no mapa foram usados para retratar o tema? O que tem nesse mapa, na legenda? O que a gente consegue ver? Quais são os elementos que aparecem para nós?
cores e símbolos, não é? Isso, cores e símbolos. Que tipo de cores? Que tipos de símbolos? Olha lá, cores indicando as principais áreas produtivas e diferentes símbolos indicando os produtos e a sua distribuição pelo território, né? Então, aqui dá para a gente perceber, né? Então, literalmente, as cores e os símbolos. Muito bem, Lígia. Agora vamos dar uma olhada aqui, né, para a gente perceber. Com base nos elementos, olha lá, do mapa e nas atividades desenvolvidas em nossas aulas, faça uma análise econômica do continente americano, destacando os principais produtos e as áreas de produção agrícola, industrial e de serviço, bem como a relação entre as atividades econômicas e o grau do desenvolvimento do continente. Foi o que eu acabei de dizer, né? Não precisa escrever um texto enorme, tá? Eu posso estar colocando o seguinte, sobre a diversidade econômica que há dentro do continente, desde o setor primário até o setor terciário, né? Uma diversidade muito grande, tanto na questão dos tipos de produto, tanto na questão agrícola, na questão industrial, na questão de prestação de serviço, áreas desenvolvidas, áreas sem nenhum desenvolvimento, tá? Vou dar 1 minuto para vocês escreverem um texto aí, uma frase aí, umas linhas até justificando isso aí, rapidinho, tá? Vamos lá. Se não entendeu, pode me perguntar, não tenha dúvida não, tá? Vamos? Rapidinho. E aí, Lucas Borba, tudo bem? Fiquei feliz em ver você ontem, viu? Não estou te ouvindo. Salve, senhor. Salve, fiquei feliz de te ver ontem, tá? Eu também. Mari, tudo bem? Quem gostaria de ler o que escreveu? Vamos lá? Sofia, Lucas Garrido, Gui, Dudu. Dudu pode ler, não tem problema. A câmera não está funcionando, mas pode ler, não tem problema. Pronto? Ninguém quer ler, não? Eu estou escrevendo ainda, senhor. Tá, então vamos Eu rapidinho. também estou escrevendo ainda. Tá.
Não precisa ser um texto muito extenso, mas pode comentar, tá bom? Vamos? Isa, só quer comentar mais ou menos isso? Ah, pode ser. Eu não sou muito bem que escrever. Bom, o que eu coloquei foi que é uma economia muito boa e diversificada. O setor primário é bem específico, pois tem uma alta quantidade de produtos, é um continente até que bem desenvolvido. É. Não, tá bom. É só para você colocar a diversidade, por exemplo, né? Tanto da questão do setor primário até o setor terciário, né? Mais alguém? Eu coloquei que uma das principais atividades econômicas que podemos perceber no mapa é a pastagem, o rebanho bovino. Isso, ou seja, você acaba tendo uma diversidade, tá bom? Vamos lá na tarefa 24. A tarefa 24, tá? Vou até explicar para vocês, é uma tarefa NET. Então, vocês até encontram a resposta, por exemplo, né, lá no site do Objetivo, né? E dá para vocês entrarem e dar uma verificada, tá? Então, eu vou estar colocando aqui mais ou menos para vocês, tá? Vou comentando. Algumas questões, elas são, a resposta é grande, então, se vocês quiserem depois, tá? Tá pegando pela tarefa NET, tá copiando, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Em 1960, os trabalhadores agrícolas dos Estados Unidos representavam 8% de toda a sua força de trabalho. Hoje, eles não chegam a 3%. No meio tempo, a produção agrícola daquele país aumentou enormemente, a ponto de a primeira nação mundial em termos de produção e exportação de produtos agrícolas coincidir com a nação que tem a mais baixa porcentagem mundial de população economicamente ativa ocupada na agricultura. Então, assim, tinha 8%, baixou para 3%, porém a produção aumentou, tá? Sobre a população economicamente ativa e a produção agrícola dos Estados Unidos, é correto afirmar que. Qual a alternativa? Ixi, já subi aqui, já mostrei, né? Então, nem adianta. Então, quando se fala população economicamente ativa possui grande participação no setor primário, não, isso é errado, né? Porque a gente sabe que é pouca. Então, a resposta correta é a B, onde fala o quê? Embora a população economicamente ativa no setor primário seja pequena, a produção é grande, devido à alta mecanização no setor agrícola. Então, resposta correta, B de bola. Questão 2, né? Então, nós temos aqui, a industrialização norte-americana começou no nordeste do país e se espalhou pela região dos Grandes Lagos, com setores como o siderúrgico, o naval e o automobilístico. Esse foi, durante muito tempo, o padrão espacial predominante nos Estados Unidos. Contudo, com a revolução técnico-científica informacional, novos padrões de distribuição industrial foram produzidos, gerando um processo de descentralização, de reorganização territorial da atividade produtiva. Considerando o processo descrito, responde: quais tipos de indústrias caracterizam o novo padrão industrial americano? Então, é o novo, né, os setores de informática, eletrônica, biotecnologia e aeronáutica. Questão 3.
Onde se localizam essas indústrias e quais fatores justificam tal localização? Então, ó, as indústrias, aonde elas se localizam? No oeste, né, e Sun Belt, ou seja, destacam-se na Califórnia, principalmente no Vale do Silício, e no litoral, né, litoral noroeste. Por quê? Porque são áreas estratégicas para o comércio internacional, pois esta está na bacia do Pacífico, né? Seu desenvolvimento foi consequência, dentre outros fatores, de grandes investimentos públicos em obras de infraestrutura, com o objetivo de desconcentrar o parque industrial pioneiro no nordeste do país. E aí, falando da faixa meridional dos Estados Unidos, se desenvolveu impulsionada principalmente pelas indústrias petroquímicas e aeroespacial, e mais recentemente pelos amplos investimentos, né, de pesquisa e desenvolvimento que possibilitaram a criação de grandes centros tecnológicos e atraíram indústrias de ponta. Depois nós temos a questão 3, né, que mostra aí, que fala sobre a costa oeste dos Estados Unidos da América presente, polos tecnológicos na região conhecida como Vale do Silício, que combina universidades e empresas. Então, a resposta correta A. E depois a questão 4, que fala sobre a região do Sun Belt, nos Estados Unidos, tem se caracterizado por um acalorado crescimento econômico, grandes obras de infraestrutura, instalação de centros de desenvolvimento tecnológico e uma fantástica expansão do turismo, né? Entre outros aspectos, exemplos de áreas que apresentam essas características. Então, a área São Francisco, indústria de informação e centros de pesquisa, e Houston, que é a indústria petrolífera, biotecnologia e tecnologia de ponta, que também a resposta correta é a A, tá? E depois nós temos a questão 5, né, que compara a região nordeste à costa sudoeste dos Estados Unidos quanto a tipos de indústria e características de mão de obra empregada. Então, qual é o tipo de indústria, né? São as indústrias tradicionais na região nordeste, né? E que ocupam, por exemplo, empregam mão de obra, olha lá, numerosa, né? Literalmente de que forma, né? Ocupada em formas de trabalho automatizado especializado. Já na costa sudoeste, né, que situa a Califórnia, encontramos tecnopolos de setores industriais e de alta tecnologia, com informática. Como que é a mão de obra, né? Mais intensiva, mão de obra altamente qualificada, né? E a questão 6, a questão B da 5, questão 6, né? Quais os fatores que influenciaram a localização industrial de cada uma dessas regiões? Então, o que influenciou, né? Então, no Nordeste foi a presença de abundantes mão de obra de imigrante, amplo mercado consumidor urbano, organizado desde a colonização antiga, né? E os recursos que foram encontrados, como o carvão e o ferro, né? Depois, na costa sudoeste, a localização industrial está ligada à revolução tecnológica, os recursos minerais e hidroelétricos, além de políticas governamentais de incentivo. Então, esses são os exemplos que a gente tem, tá? Eu estou repassando rapidinho com vocês, até mesmo por quê? Porque se é uma tarefa NET, vocês têm todas essas respostas lá à disposição de vocês também, tá bom? Tá? E por aqui a gente termina a nossa apostila, tá? Vocês querem dar um print, qualquer coisa, para depois vocês estarem preenchendo as respostas de vocês, tá bom? Vamos para a revisão? Pode ser? Então tá. Sir, você está mutado. Sir, você está mutado. Não, Lígia e Isabela, eu fiz de propósito, tá? Tá bom? É que assim, é a impressão que a gente sente quando a gente está falando e tem poucas pessoas, às vezes, só participando, né? Então, assim, a gente fica meio mal, porque parece que a gente está falando e ninguém está entendendo nada, né? Porque ninguém está falando, né? Mas tá bom.
Sobre a estrutura fundiária e as relações de trabalho no campo brasileiro, podemos dizer que a estrutura fundiária apresenta, acentuada concentração da propriedade decorrente das formas de apropriação das terras, desde o período colonial. Lembra que a gente falou lá atrás, isso vem desde o período colonial, bem antes, às vezes até da forma de organização, A definição de plantation, então a gente falou lá sobre a questão da organização, então é um modelo de organização econômico de sistema agrícola no qual se destaca o latifúndio, que são grandes extensões de terra, monocultura, que é o plantio de um único produto, mão de obra escrava e produção para exportação. No contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram-se as chamadas plantations, caracterizadas pela monocultura, formação de latifúndios e produção voltada à exportação. O sistema de plantations são característicos de sistemas agrícolas tradicionais, vamos falar do início da colonização. A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas. A mais clássica tipologia realizada opõe aos métodos ditos primitivos, com o uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa. Dos métodos mais avançados, com a produção em alta densidade, usa-se técnicas avançadas, utilização de tecnologia mais bem delineadas. A classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias intensiva e extensiva, tanto uma como a outra. A mecanização no campo está modificando as relações de trabalho no agronegócio. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio e a colheita manual das culturas como a cana-de-açúcar, o café e o algodão, agora está controlando máquinas. As vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro da transformação no campo. O número mais que dobrou nos últimos 7 anos, seja no cultivo para exportação ou para consumo nacional. As grandes lavouras de grão, como soja, milho e feijão, já são 100% mecanizadas, A introdução de sistemas agrícolas modernos mecanizados no Brasil reverbera em uma transformação produtiva no campo em um impacto socioespacial, porque as pessoas saem do campo e vão para a cidade, que são desemprego estrutural rural, aumento da urbanização. Então, sai, por exemplo, a pessoa do campo e vai para onde? Para a cidade. Por isso que fala-se de um aumento da urbanização. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Lígia, já deu print? Sim. Já deu print? Isa? Isa? Sim, senhor. Então tá. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, não se esqueça, aluno que ainda não buscou a apostila, a partir da semana que vem a gente já começa a apostila nova. Vou dar uma dica para vocês, tá? 8º ano B. Não sei se vocês perceberam, mas a partir da semana que vem a nossa aula muda, tá? Vocês já receberam o comunicado ou não? Eu Não, vi senhor. nada, senhor. Eu não vi Então, nada. precisa dar um... Isso, a partir da semana que vem, a nossa aula será de quinta-feira, 8 horas da manhã, tá? Então, marque aí, tá? 8º ano B, quinta-feira que vem, às 8 horas, tá? A gente vai começar a nossa live, tá bom? E aí, a gente vai fazer um formato diferente, tá? Não terá revisão, tá? A revisão eu apenas vou ler e vou comentar com vocês. Não vou estar colocando para vocês darem print, tá? Até para forçar vocês a participação, tá bom? E eu vou estar comunicando aos pais que, a partir do bimestre que vem, alunos que não participarem das lives, tá? Ou seja, ler, participar, não terão ponto extra lá, tá bom? Um beijo para vocês e até quinta-feira que vem, tá bom? Tchau, pessoal. Beijos. Tchau. Tchau, Isa. Boa noite. Tchau, Lígia. Tchau, Lucas. Abraço, filho. Tudo de bom.